Graça e paz, sejam muito bem-vindos à maior live de fé do Brasil. Eu sou Sérgio Pessoa, amo sua vida, não vou desistir. Estamos juntos aqui crendo para o sobrenatural. Como é importante entender quem você é no reino de Deus, os aspectos das revelações que o Espírito Santo estão disponíveis no Espírito para nos abençoar, para abrir os olhos do nosso entendimento, para fazermos compreender qual seja a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. A Bíblia declara que quando nós entendemos qual é a largura, a altura, o comprimento e a profundidade, nós vamos chegar no nível do versículo 20 e declarar algo tão poderoso que nós não temos desfrutado ainda porque não estamos tão profundos em Deus nesse aspecto. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando. Imagina quando nós formos orar, pregar, ministrar com a consciência de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando. Bem, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. E nós sabemos que o Filho nos deu do seu Espírito. Ao nascermos de novo, Deus nos deu do seu Espírito. Ao sermos batizados com o Espírito Santo, Deus nos revestiu com o seu Espírito. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos o Espírito Santo sobre nós. Com o Espírito Santo dentro de nós, ele nos ajusta e nos alinha nas coisas que foram defeituosas no nosso caráter, na nossa integridade, coisas que fomos corrompidos pelos ensinos e pelas formas erradas, corrompidos até pelo local de nascimento, pela influência das pessoas ao nosso redor, pelas limitações financeiras, emocionais, de conhecimento, de informação. Muitos conseguiram desbravar na sua força, saindo dessas condições com muito esforço, mas o Espírito Santo veio para nos ajudar justamente na nossa fraqueza. E uma das maiores fraquezas que temos é não sabermos orar como convém. Como orar por coisas nas quais eu preciso, mas não sei nem como orar sobre isso. Como orar para liberar o coração para perdoar. Como orar para que minha fé possa fluir e possuir as bênçãos e as heranças que Deus disponibilizou para nós através da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Como viver e desfrutar o melhor de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Como possuir a herança que uma vez por todas foi entregue aos santos. A herança que a Bíblia declara e deixa muito clara que nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E para isso, a Bíblia declara que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Logo, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Existem sofrimentos levantados pelas perseguições e situações que vêm contra mim e contra você para não possuirmos esta herança. Lembre-se, você não é um doente procurando cura. Você não é um pobre querendo enriquecer. Você não é um maldito procurando a bênção. Você não é um miserável procurando a graça. Você nasceu de novo? Entregou sua vida a Jesus? Mesmo que você ainda não tenha entregado sua vida a Jesus, saiba que esta obra de redenção já inclui libertação, cura, salvação, libertação, prosperidade e tudo que você precisa para a sua vida. Você só precisa, se ainda não o fez, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, entregar de coração sua vida ao senhorio de Jesus, praticar os princípios da palavra, que você verá a mão de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família e sobre os seus negócios. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bem, eu acredito que alguém endividado não vive em alegria, alguém opresso não vive em alegria, alguém medroso não vive em alegria, alguém atormentado por doenças frequentes não vive em alegria. Alegria é um fruto do Espírito.
E quando você nasce de novo, Deus te deu esse fruto dentro, lá no seu homem interior, existe um fruto chamado alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos vão nos ajudar a viver o que Deus tem de melhor e a mudarmos de comportamentos, atitudes, temperamentos e tudo mais que vamos precisar. E aí, com essas mudanças internas, causadas pela comunhão do Espírito Santo e da palavra, as mudanças externas vão aparecer e as pessoas vão olhar e dizer: uau, ele é outra pessoa, meu Deus do céu, ele mudou realmente. Porque você anda em comunhão com o Espírito ativa esses dons e esses dons transformam nossa vida. Uma vez que essa vida é transformada, ela comunica o poder da salvação, o poder do Evangelho e o que é a vida de Deus dentro de você. Mas existe algo poderoso, mais do que nós podemos pensar ou imaginar, é o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando para fazer o impossível. No Velho Testamento, nós veremos várias e várias ações de homens que, naturalmente falando, jamais poderiam arrancar portões de cidade, matar 1000 homens com a queixada de jumento. A Bíblia declara que eles se tornaram poderosos porque o Espírito Santo vinha sobre eles, os capacitava, derramava algo poderoso chamado a unção, que quebra julgos, que despedaça julgos, que habilita pessoas naturais fazerem coisas sobrenaturais. Por exemplo, como que é um cajado abrir o mar? Simplesmente tocando o cajado no mar, o mar se abriu. Havia uma presença tão gloriosa naquela situação que o mar não se conteve em resistir à abertura para aqueles que precisavam passar. Eu e você estamos, às vezes, diante de um mar, atrás inimigos, do outro deserto, sem saber o que fazer e decidimos: Deus nos ajuda, Senhor, faça alguma coisa. Foi isso que Moisés fez. Mas lembra, Moisés era aliançado, Deus já tinha dado para ele uma vara, uma palavra para que ele operasse milagres. Se Deus já te deu a palavra, para de ficar orando e pedindo a Deus que faça alguma coisa, se ele já te deu a palavra. Deus olha para Moisés e diz: por que você clama a mim? Eu já te dei a vara, é com ela que você vai fazer os sinais, a mesma vara que você jogou no chão virou uma cobra, a mesma vara que você pegou e na cobra e se transformou numa vara novamente, a mesma vara que eu te dei para operar milagres e sinais, é com essa palavra, é com essa palavra que você vai abrir o mar diante de você. Lembre-se, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Deus fala para Josué algo tremendo: como fui com Moisés, assim serei contigo. Romanos capítulo de número 8, versículo 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E eu gosto disso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que o Espírito Santo intercede, daqueles que não sabem orar como convém, mas quando o Espírito Santo intercede segundo a vontade de Deus. Lembre-se, todas as vezes que eu já ouvi esse versículo, às vezes eu nem gostava dele, porque as pessoas diziam: fulano perdeu o emprego, todas as coisas cooperam para o bem. A mulher de fulano traiu fulano, todas as coisas cooperam para o bem. O irmão perdeu o braço, todas as coisas cooperam para o bem. E eu pensava: meu Deus, é só desgraça que coopera para o bem? Mas o Espírito Santo me levou a ler desde o versículo 26 e me mostrou que não eram as desgraças, os problemas, era a intercessão gerada pelo Espírito, segundo a vontade de Deus, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Ore em outras línguas, ore no Espírito, ore para que você seja fortalecido com poder pelo Espírito Santo no homem interior.
Não esquece de me seguir para mais conteúdo, não esquece de compartilhar, de dar um like, não esquece de mandar para aquele seu amigo e irmão que precisa ouvir a palavra da fé. Declara comigo: eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Eu sou plenamente conservado. Deus abençoe você grandemente. Não esquece de me seguir nas redes sociais, de compartilhar, de dar um like e de ser fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior, orando em outras línguas. Seja abençoado na prática da palavra.